Olá, alunos do ensino fundamental, sejam bem-vindos às nossas aulas de geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 29. O objeto de conhecimento é transformação das paisagens naturais e antrópicas. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre as atividades econômicas e as transformações das paisagens urbanas, indústrias e serviços. A partir de agora, fiquem ligados comigo nesta aula. Bem, turmas, vocês já repararam que as atividades... na verdade, eu pergunto a vocês já repararam que aquele comércio que você visita, aquele supermercado, aquele açougue, né? Vocês já repararam que as atividades que são realizadas pelos professores que ministram aulas, pelo médico que atende lá no hospital, vocês já repararam que essas atividades, elas fazem parte dos serviços econômicos que acontecem principalmente nas cidades? E quais são as principais atividades que acontecem nas cidades? À medida que as cidades elas vão crescendo e se desenvolvendo, a gente vai ver que a indústria, o comércio e a prestação de serviços, elas vão desempenhar um papel muito importante na transformação das paisagens. A indústria, ela leva à construção de fábricas e armazéns, o que altera a infraestrutura urbana e pode mudar a aparência dos bairros, substituindo grandes áreas residenciais ou espaços naturais por grandes edifícios que vão surgindo, instalações industriais. E aí a gente vai ter também o comércio, que por sua vez vai resultar ali na criação de lojas, de shoppings, centros comerciais, e tudo isso vai modificando o uso do solo, tornando algumas áreas mais movimentadas e densamente povoadas. A prestação de serviços, como a construção de hospitais, de escolas e centros de atendimento, também vai ajudando ali a alterar as paisagens urbanas. E muitas vezes isso vai resultando na expansão de áreas dedicadas a serviços e na criação de novos bairros para acomodar essas instituições. Então, as indústrias, elas desempenham um papel crucial na nossa economia, na economia de um país, de uma cidade, de uma região, né? E elas têm ali um papel muito importante, né? E as indústrias, elas também vão ajudar nas inúmeras transformações que acontecem nas cidades quando se tem ali a instalação de indústrias. Mas antes de nós falarmos mais especificamente sobre as indústrias, a gente vai primeiro entender que, ao longo do tempo, as formas de produzir, o modo de produzir bens e serviços, a gente vai ver que essa forma ela foi mudando ao longo do tempo. E aí a gente vai entender como é que acontecia essas formas de produção ao longo do tempo, como é que elas foram se desenvolvendo. Então, primeiramente, nós tínhamos o artesanato, que ao longo da história, né, foi a primeira forma de produção que foi mais utilizada lá na antiguidade. O artesanato era uma produção inicial destinada à fabricação de utensílios para uso familiar. Então, essa forma de produção, ela acontecia ali através de grupos de pessoas ou ou era um trabalho individual realizado ali a partir de habilidades pessoais, onde não se exigia ferramentas muito sofisticadas, era um trabalho manual, né? Então, a produção ela acontecia ali numa escala pequena, né? Então, o artesão ele estava ali produzindo ali aquele produto, né? De forma bastante, digamos assim, curta, né? E não havia uma produção em larga escala.
E aí o artesão, ele ia ali desenvolvendo as suas habilidades, fazendo aquele trabalho manual. É claro que o artesanato ainda é uma forma de produção que ainda existe, né? Por exemplo, aí na sua comunidade, aí no seu bairro, né? Pode ser que você conheça alguém que desenvolva esse modo de produzir, né, através de um trabalho manual, produzindo ali um alimento artesanal, produzindo ali um objeto de decoração, alguma coisa, digamos, por exemplo, as pessoas, têm as mulheres que produzem ali, tecem, crochê, fazem bordados, então nós temos ali uma forma manual de produzir. Então, na antiguidade, o artesanato era a principal forma de produção. Com o tempo, veio aí a evolução do artesanato, né? Onde nós tivemos aí o desenvolvimento da manufatura. Então, nós vamos ter o surgimento da manufatura como uma evolução do artesanato para atender as demandas crescentes. Então, nas cidades, as populações elas foram crescendo. E, com isso, aumenta a necessidade de uma produção maior. Então, nós vamos ter a manufatura, né, se desenvolvendo através de uma forma mais especializada, onde um grupo de pessoas, né, desenvolvia ali uma produção de uma forma mais especializada, onde, por exemplo, cada etapa do processo de produção era desenvolvido por uma pessoa. Embora fosse um trabalho manual, a manufatura, mas aí nós já temos um aumento da produção, uma produção que se torna maior, né, comparada ao artesanato. E aí nós vamos ter o uso de ferramentas um pouco mais sofisticadas ali em relação às ferramentas que eram utilizadas ali somente no trabalho artesanal. Por exemplo, na produção de um sapato, né, nós tínhamos ali uma produção especializada, onde dentro daquele grupo de pessoas, né, nós tínhamos ali, através do processo da manufatura, nós tínhamos aquela pessoa que se encarregava de colar o solado do sapato, aquela pessoa que ia se encarregar de fazer o polimento do sapato, o outro que ia se encarregar de produzir a palmilha, o outro, né, trabalhador que ia se encarregar de fazer o cadarço do sapato, e dessa forma nós tínhamos aí uma produção mais rápida através da manufatura. Mas a evolução, a principal transformação, na verdade, que aconteceu aí com o modo de produção, com a forma de produzir, foi com a chegada da indústria, onde a gente vai verificar, né, que com o advento de tecnologias avançadas, né, marcando ali a Revolução Industrial, que se iniciou lá na Inglaterra, no século XVIII, e depois foi se expandindo para outros países do mundo, nós vamos ter aí uma crescente demanda por produtos industrializados. E aí nós vamos ter, com a Revolução Industrial, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter novas tecnologias, né, que vão surgindo, nós vamos ter fontes de energias que vão surgindo e vão aí fazendo com que a produção ela se torne maior. Então, a Revolução Industrial, a chegada das indústrias, ela veio aí trazer todas essas transformações no modo de produção, na forma de produzir. A gente vai acompanhar o vídeo do professor Ananias Carvalho, aqui do Centro de Mídias de Educação, professor de História, e ele vai fazer um apanhado sobre a Revolução Industrial e essas formas de como que na verdade, como que a indústria ela veio aí modificar essa forma de produção. Vamos acompanhar o professor Ananias. Olá, turminha boa, tudo bem com vocês? Professor Ananias Carvalho aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a Revolução Industrial e como essa revolução impacta no nosso dia a dia. Para a gente começar a falar sobre essa revolução, é interessante a gente conceituá-la. A gente pode dizer que a Revolução Industrial foi uma mudança drástica na forma de se produzir mercadoria. Se antes eu produzia de forma artesanal,
a partir do processo de industrialização, essa mercadoria passa a ser produzida de forma mais maquinofaturada, por assim dizer. Existem, então, fábricas e indústrias que surgiram após a Revolução Industrial, que acelerou muito a produção de mercadoria e também modificou a forma como as pessoas se relacionam. A Revolução Industrial começou lá no século XVII e XVIII, primeiramente na Inglaterra, que foi o país que teve as condições necessárias para que essa industrialização pudesse florescer, e a partir de um segundo momento, ela se expande pelo mundo. No primeiro momento, a chamada Primeira Revolução Industrial, ela ocasionou primeiramente na Inglaterra, mais uma vez para fixar a informação na cabecinha de vocês, e ela é caracterizada pelo surgimento de máquinas, basicamente máquinas movidas a vapor. Em um segundo momento, após a expansão dessa Revolução Industrial para outros países, começa-se então a utilizar novas maneiras de se produzir mercadoria, como a utilização, por exemplo, da energia elétrica, de derivados do petróleo, de motor a combustão e outras invenções que ajudaram muito ali ao processo de industrialização e também de acelerar cada vez mais o modo de se produzir mercadoria. A partir da segunda metade do século XX, a gente vê que houve também uma nova revolução industrial, dessa vez ligada ali a avanços tecnológicos no setor de comunicação e também por meio ali da corrida espacial que estava acontecendo na Guerra Fria, que era a disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. A gente está vendo que todos esses avanços chegam inclusive nos dias de hoje, onde a gente também está vivendo uma revolução industrial, essa revolução pautada ali nos avanços tecnológicos no que diz respeito à tecnologia da informação. A gente está vivendo a era da informática e também pode-se dizer que é uma forma de revolução industrial, porque altera a forma de se produzir mercadoria, a forma de se comunicar e a forma também que a gente se relaciona um com o outro. Muito bem, obrigada aí pela participação do professor Ananias. E aí a gente verifica, né, que nesse processo, desde a chegada, desde a Revolução Industrial, né, nós temos aí as cidades sendo transformadas, né, a partir dessas indústrias, a partir da instalação de indústrias que acontecem nas cidades. Então, essa transformação, ela vai resultar em transformações nas relações sociais e nas paisagens urbanas. Então, a partir do momento que as indústrias elas se instalam numa determinada cidade, numa determinada região, ela vai promovendo ali uma série de transformação nas paisagens. Um exemplo disso é a cidade de Manaus, né? Onde nós tivemos aí, por exemplo, observe essas duas imagens em 1909 e a outra imagem de 2018. Nós temos aí duas paisagens diferentes, né? Em 1909, nós ainda não tínhamos a instalação da Zona Franca de Manaus. E aí nós tínhamos uma infraestrutura menos desenvolvida, né? Nossos meios de transporte não eram assim tão evoluídos, onde nós tínhamos aí o bondinho que transportava pessoas, e nós não tínhamos uma infraestrutura assim, digamos, muito evoluída como nós temos nos dias atuais. Então, com a chegada da Zona Franca de Manaus, a gente já observa aí essa transformação nas paisagens, onde nós temos aí uma concentração maior de prédios, um fluxo maior de pessoas, né? Nós vamos ter aí uma paisagem bastante modificada aí com a instalação da Zona Franca de Manaus. E a chegada das indústrias nas cidades, elas atraem pessoas de outras cidades e do campo para as áreas urbanas. Então, quando nós temos muitas pessoas que se deslocam das áreas urbanas, das áreas rurais em direção às cidades, nós vamos ter ali o êxodo rural acontecendo. Então, muitas pessoas elas vão para as cidades atraídas ali pelas indústrias, né, que trazem ali ofertas de empregos. O que foi que aconteceu na cidade de Manaus? A Zona Franca de Manaus, ela promoveu ali essa atração de pessoas de outras cidades, de outros municípios. Dos 62 municípios do Amazonas, nós temos aí muitas pessoas que vieram trabalhar, por exemplo, no Polo Industrial de Manaus. Então, hoje, se a gente for observar, grande parte das pessoas que trabalham no Polo Industrial de Manaus são pessoas que são natural de outros municípios do Amazonas.
né, e que vieram ali a partir dessa oferta de empregos. Então, o crescimento urbano ele pode ser desordenado se não houver planejamento público, levando a problemas sociais e ambientais. Então, daí nós temos a importância dos nossos gestores, eles planejarem, né, o crescimento das cidades. E para que se evite esses problemas sociais, os problemas ambientais, né, como ocorreu, por exemplo, na cidade de Manaus, onde, devido ao crescimento da população, esse inchaço urbano, nós tivemos aí os nossos igarapés, que entrecortam a nossa cidade de Manaus, bastante ali poluídos, né? Então, na verdade, o que acaba acontecendo normalmente não só em Manaus, essas transformações geradas pelas indústrias, tá, gente? Elas não acontecem só na cidade de Manaus, elas acontecem em outras cidades do nosso país, pode acontecer aí no seu município, tá? Então, assim, o que acontece muito é que primeiro se ocupa as áreas e depois que o poder público ele vai lá e tenta planejar, organizar aquelas áreas que já estão ocupadas, o que na verdade era para acontecer ao contrário. Primeiro deveria se planejar as áreas, né, o crescimento das cidades e depois, né, ter a ocupação. Então, a industrialização, ela promove essa transformação das paisagens, com a construção de fábricas e vilas operárias, quando elas chegam ali nas cidades, né? Nós vamos ter a ocupação de novas áreas, muitas vezes áreas que são muito afastadas do centro, que são aquelas áreas de expansão urbana. As transformações, elas vão trazer ali possíveis impactos negativos, como o desmatamento e a ocupação de áreas de riscos, como encostas de morros, né? Então, esse, por exemplo, são problemas sociais que acontecem, né? Por exemplo, como a gente está usando como exemplo a cidade de Manaus, né, nós temos muitas pessoas que ocupam essas áreas de riscos, né, porque elas não têm ali, na verdade, para outros lugares onde elas possam morar, né? Então, elas acabam ocupando essas áreas, porque também o poder público, muitas vezes, ele não cria ali políticas habitacionais para abrigar essas pessoas. Então, as cidades, quando ela não tem esse planejamento, né, com a chegada das indústrias, vai acarretar ali uma série de problemas sociais, problemas urbanos, problemas ambientais. Então, a expansão dos serviços... Mas, tá, gente, por outro lado, né, a gente falou aí dos problemas, dos impactos causados pelas indústrias, mas nós temos também as vantagens, né, que as indústrias elas acabam promovendo, aí os benefícios que elas acabam promovendo ao se instalar num determinado lugar. As indústrias elas acabam promovendo a expansão dos serviços de transporte, de saúde e educação, embora muitas vezes não supra a demanda de toda a população, né? A paisagem urbana, ela passa a incluir mais elementos, né, onde a gente vai ter mais avenidas sendo construídas, mais hospitais, mais escolas, prédios, lojas, museus e bibliotecas que vão sendo ali construídos para atender as populações, né, daquelas cidades. Então, a gente já verificou aí, né, as indústrias, verificando aí os impactos e as vantagens que elas acabam promovendo. E aí a gente vai entender agora os tipos de indústrias de acordo com aquilo que elas produzem. Então, as indústrias elas podem ser classificadas em 3 tipos de acordo com aquilo que elas produzem. E aí a gente vai verificar que nós temos as indústrias de base, né, que são aquelas indústrias que são fundamentais para o funcionamento e o crescimento de um setor industrial. Por quê? Porque essas indústrias de base, elas fornecem as matérias-primas, elas vão fornecer máquinas e equipamentos para a produção de outros bens e serviços por outras indústrias. Então, elas vão produzir, né, essas matérias-primas, essas máquinas que vão ser utilizadas ali por outras indústrias no seu processo de produção.
As indústrias de base, elas constituem a base sobre a qual toda a estrutura industrial de um país ela é construída. Então, nós temos como exemplo de indústria de base as petroquímicas, né, onde elas são indústrias ali que vão produzir, né, os combustíveis derivados do petróleo. Nós vamos ter as indústrias siderúrgicas, que são aquelas indústrias que vão ali produzir aço, ferro, as indústrias extrativistas, como as indústrias madeireiras, aquelas indústrias que vão utilizar recursos da natureza para produzir, digamos que, por exemplo, cimento. Nós vamos ter a indústria de construção civil e as empresas produtoras de energia eólica, energia elétrica, que são indústrias aí, que são exemplos de indústrias de base. As indústrias de bens de capital ou bens de produção são as que produzem os bens empregados na fabricação de outros produtos. Então, essas indústrias, elas vão produzir o quê? Máquinas e equipamentos utilizados em outras indústrias desse tipo. Por exemplo, na agricultura, vai utilizar os tratores, as colheitadeiras, e nas indústrias de base, vai utilizar ali as retroescavadeiras, os caminhões, e entre outros equipamentos que são produzidos pelas indústrias de bens ou capital, pelas indústrias de bens de capital ou bens de produção. Também nós temos as indústrias de bens de consumo, que são aquelas indústrias que fabricam os bens destinados a satisfazer diretamente as necessidades das pessoas, né? São aquelas indústrias ali que fabricam produtos que vão atender às nossas necessidades diárias, fornecendo produtos alimentícios, roupas, utensílios domésticos, entre outros. E as indústrias de bens de consumo, elas podem produzir bens de consumos duráveis e bens de consumos não duráveis. O que são, professora, os bens de consumo duráveis? São aqueles bens que duram vários anos, né? São, por exemplo, os carros eletrodomésticos, são aí bens de consumo duráveis. Geralmente, eles têm um valor mais alto, né? E os bens de consumo não duráveis são aqueles bens, aqueles produtos que têm uma duração mais curta e que geralmente nós utilizamos diariamente, né, como produtos alimentícios e de higiene pessoal e que têm um valor, digamos assim, menor do que comparado aos bens de consumo duráveis. Bem, gente, as indústrias, quando elas vão se instalar numa determinada cidade, num determinado município, numa região, ela vai buscar ali vantagens que ela possa encontrar ali para que ela possa se instalar. E as indústrias, elas vão buscar ali aqueles locais onde ela tenha vantagens, onde ela tenha uma redução dos seus custos e ela tenha ali um aumento da sua produção e aumento do seu lucro. Então, as indústrias, ao se instalarem num local, ela vai levar em conta ali os fatores locacionais, né, que vão ali ser essenciais para a instalação dessas indústrias. E aí a gente vai verificar quais são esses fatores locacionais, onde nós vamos ter, por exemplo, a indústria, ela vai buscar ali, naquele lugar, ela vai se instalar verificando quais são as fontes de energia que tem disponível ali, que podem ser usadas para ajudar no seu processo de produção, se tem matérias-primas suficientes ali, que ela precisa ali no seu processo de produção, ela vai verificar ali se tem uma mão de obra, né, suficiente, trabalhadores para serem contratados para trabalharem aí nas empresas, né, verificando ali onde geralmente as indústrias, elas vão buscar ali uma mão de obra mais barata para ter uma elevação dos seus custos, né? Ela vai também procurar ali
se instalar a partir da decisão política, onde ela precisa ali da autorização dos gestores públicos, se ela vai estar dentro das leis ali para que ela possa se instalar. Ela vai procurar ali investigar se tem centro de investigação científica, onde vai ter centros ali que possa realizar pesquisas em relação aos seus produtos, em relação a uma matéria-prima. Ela vai verificar ali se tem um mercado consumidor que vai ali adquirir, né, os seus produtos, os produtos que são fabricados, e ela também vai verificar os transportes e as vias de comunicação, observando se tem rodovias, se tem ferrovias, né? Se tem hidrovias, né? Como é que esses produtos eles podem ser escoados? Então, todos esses fatores locacionais, eles são importantes aí para as indústrias se instalarem num determinado lugar. Então, nós já vimos aí as indústrias que fazem parte que se instalam nas cidades e que vem trazendo aí várias transformações nas cidades. O comércio é uma outra atividade também do setor terciário que traz muitas transformações para as cidades. No comércio, ocorre a compra, a venda ou a troca de produtos que podem ser úteis de diferentes maneiras. Então, nós vamos ter aí a atividade comercial a partir da compra, venda ou troca de produtos, né? Produtos alimentícios, de vestuário, trabalho, construção. E o comércio ele pode ocorrer de duas formas. O comércio varejista e o comércio atacadista. Por exemplo, o comércio varejista é aquela forma de comércio em que o produto ele é vendido diretamente para o consumidor. Por exemplo, nas feiras que acontecem nas cidades. Nós vamos lá e compramos as verduras, né? Outros produtos, então esses produtos são vendidos diretamente ao consumidor final. O comércio atacadista é aquela forma de comércio em que os produtos eles são revendidos, né, para uma pessoa que vai vender depois para o consumidor final, né, obtendo um lucro. Por exemplo, a Rua 25 de Março, lá em São Paulo, ela é um exemplo de comércio atacadista, né? Onde nós temos aí muitos produtos que podem ser comprados pelas pessoas e depois essas pessoas elas revendem para outras pessoas obtendo um lucro maior aí. Certo, gente? E o comércio, ele também pode acontecer, pode ser um comércio interno e um comércio externo. O nosso Curumim, ele vai trazer aqui uma breve explicação sobre o comércio interno e o comércio externo. E aí, pessoal? Eu vim aqui nesse supermercado para explicar sobre a importância do comércio. Hoje em dia, o comércio é uma atividade que tem grande quantidade de gente trabalhando. Porque quanto mais comércio, significa que tem muita gente comprando, né? Isso faz com que ocorra um grande desenvolvimento na economia de um país. O comércio pode ser classificado como interno ou externo. Mas qual a diferença entre eles? No comércio interno, a compra e a venda de mercadorias são feitas dentro de um mesmo país, em qualquer tipo de loja, como mercados, centros comerciais, no campo, na indústria e etc. Esse supermercado onde eu estou tem pessoas da mesma cidade comprando. Por isso, a gente chama de interno. Já o comércio externo, ou internacional, é quando acontece a compra e a venda de mercadorias entre países diferentes. Quando um país vende para o outro, está se exportando. Mas quando compra de outro país, está importando. Esse tipo de comércio também é muito importante, porque nenhum país consegue produzir todas as coisas que a gente usa sozinho. Tem países que são bons em produzir alimentos, outros têm reservas de minerais como o ferro e o petróleo. E tem outros países que são muito bons em criar equipamentos eletrônicos, como computadores de última geração. Por isso que o comércio no exterior é muito importante também. Legal, né? Tchau, pessoal!
Bem, nós vimos aí que o comércio interno ele é muito importante aí para essa circulação de bens e produtos dentro de um país, né, dentro de uma cidade. E o comércio externo ele é importante para que um país ele possa ser inserido ali dentro do mercado global. Uma outra atividade aí que se desenvolve dentro das cidades é a prestação de serviços, que são atividades que estão relacionadas à saúde, à educação, transporte, lazer e etc, né? Então, nós não temos aí bens ou produtos sendo comercializados, e sim serviços, onde as pessoas elas ofertam os seus serviços e, em troca, ali elas vão receber um salário, ou então elas vão receber ali o dinheiro, né? Um capital ali por conta desse serviço que é oferecido. Então, dentistas, professoras, motoristas de ônibus, entregador de fast food, né, são pessoas ali que estão desenvolvendo a prestação de serviços. E a prestação de serviços ela vem apresentando crescimento na oferta de empregos nas últimas décadas e se diversificando. Ainda quanto em relação ao comércio, uma forma de comércio que tem crescido muito nos últimos anos é o comércio online ou e-commerce ou comércio eletrônico, né? Onde o comércio varejista e atacadista, tanto interno quanto externo, ele está sendo impactado por inovações nas áreas de comunicação e informática. Então, esse comércio onde nós adquirimos produtos e serviços, nós vamos adquirindo ali através de correspondência, da internet, ou a partir de telefone, né, com o uso de telemarketing, onde a gente acaba consumindo esses produtos aí através, principalmente hoje em dia, através de compras pela internet. Então, o aumento do uso de cartões de créditos, por exemplo, tem facilitado as transações no comércio online. Então, nesse gráfico, vocês podem estar acompanhando aí essa venda de bens e consumos pela internet entre os anos de 2016 e 2020. E aí, observem que esse crescimento do comércio online ele tem se intensificado a cada ano. Bem, gente, então nós verificamos aqui as indústrias e os serviços que acontecem nas cidades e provocam ali muitas transformações, promovem muitas transformações nas cidades, podendo ali trazer vantagens, mas também trazendo muitas vezes impactos ambientais principalmente e também sociais. Então ficamos por aqui com a nossa aula, até a próxima!